Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 95ª sessão ordinária em 19 de novembro de 2013. Presidência dos senhores vereadores, Dr. Eduardo Moura, Edson Zanata e Jefferson Moura, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Tio Carlos, professor Washington, S. Ferraz César Maia, Paulo Pinheiro, Elieseu Kesley, Eduardão, Dr. Eduardo Moura, Leonel Brizola Neto, Márcio Garcia, Tânia Basto, Raymond, Jefferson Moura e Edson Zanata. 15. Assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h11. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o senhor vereador, senhora vereadora Tereza Berg, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa. Ontem, como todos nós sabemos, foi lembrado o Dia da Consciência Negra, que tem como marca o nome de Zumbi, a morte de Zumbi, líder dos quilombos dos Palmares, que lutou até a morte contra a escravidão. A sua morte ocorreu em 1685 e a abolição da escravatura somente ocorreu em 1888. O Dia da Consciência Negra tem que ser e deve ser sempre um dia de muita reflexão sobre a importância do povo africano, a sua enorme contribuição ao desenvolvimento do nosso país e nós, hoje, aqui desta tribuna, não poderíamos deixar passar em branco uma data tão significativa. Todos sabemos dos sofrimentos porque passaram os nossos irmãos negros e até hoje ainda continuam passando. Nossa reflexão deve voltar-se principalmente para a dívida que a sociedade tem com esses irmãos negros, procurando avançar cada vez mais na superação do preconceito, da discriminação, que ainda, lamentavelmente, estão presentes na nossa sociedade. Estão muito claras as diferenças entre brancos e negros no acesso, por exemplo, à moradia digna, à saúde, à educação, ao emprego e à justa remuneração. Eu costumo dizer, e volto aqui a afirmar, que as cotas para negros no acesso à universidade, por exemplo, não resolverão coisa alguma se não vierem precedidas de políticas públicas que atendam às necessidades e deem dignidade a esses irmãos, que são maioria no nosso país, não somente em quantitativo, em números, mas principalmente em desigualdade social. O Brasil, hoje, tem o orgulho de ter à frente da mais alta corte da justiça um negro.
o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, e ele está tendo um papel da mais alta relevância. Da mais alta relevância, sim, na história da justiça brasileira. Pois, com as últimas decisões do STF, em relação aos envolvidos no escândalo do Mensalão, acabou-se com o conceito de que ricos e poderosos ficam impunes e que apenas os pobres ocupam as cadeias. Que o próximo dia da consciência negra possa ser lembrado com muito mais avanços para os nossos irmãos negros. E eu não vou me limitar apenas aos nossos irmãos negros, mas sim a toda a sociedade, principalmente às pessoas menos favorecidas, as chamadas classes de baixa renda, que ainda enfrentam todo tipo de problema. Ainda agora há pouco, aproximadamente 2 horas, fui procurada por uma senhora que me dizia que entrou numa clínica da família para marcar um cardiologista e só será atendida no dia 16 de janeiro. Imaginem, uma senhora que me parece estar com um problema cardíaco grave, ela é hipertensa, e esperar 2 meses para ter uma consulta médica. Então, eu acho que está tudo errado e os nossos sistemas, quer de educação, mas agora estamos falando da saúde, ele continua deixando muito a desejar. Imaginem, ela veio falar comigo, recorreu a uma vereadora para tentar uma consulta mais próxima, porque o nosso querido vereador Jorge Manaia, que é médico, sabe que uma pessoa com um problema cardíaco sério não pode esperar 2 meses para ter o atendimento de um cardiologista. É um absurdo. Eu também ainda queria registrar uma matéria publicada no jornal O Globo, eu acho que de ontem, sobre a epidemia de dengue, que parece que se aproxima. Mas, infelizmente, é todo ano a mesma coisa. A chegada do verão, as chuvas de verão, sempre nos assustam e o problema reaparece. E o que nos deixa mais surpresos é que nada se faz. Cadê as campanhas de prevenção? Já deveriam ter iniciado há muito tempo. Ou melhor, eu acho que elas nunca deveriam acabar. Porque somente quando nós começarmos a ter vítimas fatais, há 2 ou 3 anos atrás, foram centenas de mortes no Rio de Janeiro. Eu acho que aí sim, aí se fazem mutirões, aí se faz todo um trabalho para tentar resolver o problema depois que vidas foram sacrificadas. É um absurdo que tudo continue na mesma. Eu tenho certeza que o vereador Paulo Pinheiro, me parece que está querendo uma parte. Pois não, vereador? Tudo bem, senhor presidente. É que, enfim, não cabe mais a parte, mas o novo vereador, eu, quando for, posso ceder, Vossa Excelência. Ok, o senhor vai falar no assunto e eu tenho certeza que vai falar... Não, só rapidamente, só sobre o assunto da consulta que a senhora acabou de falar, que a Clínica da Família marca a segunda consulta. Nós fizemos essa pergunta aqui anteontem ao secretário. Por que tem tanta dificuldade na consulta suplementar, na consulta de especialidade? Ele disse que não há problema algum, que está tudo mais ou menos encaminhado e que nós ficássemos tranquilos, porque esse problema não é o problema principal, porque há como que não está acontecendo isso. Infelizmente, isso não é verdade, porque há 2 horas atrás, como eu relatei aqui, esta senhora que me procurou, eu tenho o nome, tenho o telefone dela no meu gabinete, me afirmou
que ela procurou uma clínica da família e esta consulta com o cardiologista foi marcada para o dia 16 de janeiro. Então, infelizmente, mais uma vez, o senhor secretário de Saúde está faltando com a verdade. Por último, senhores, eu gostaria de terminar com uma frase, já que nós estávamos falando no Dia da Consciência Negra, uma frase de Nelson Mandela, que eu achei muito bonita e que foi publicada no Jornal da Cidade. E a frase diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas aprendem. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Muito bonita, só poderia ser mesmo de Nelson Mandela. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, assessores, o que a vereadora Tereza Berg acaba de falar, e ela estaria indignada, dizendo que foi hoje procurada, é verdade, presidente. Nós todos sabemos que está acontecendo, vários vereadores aqui devem receber essas mesmas reclamações no gabinete. É que é vendida a ideia de que, para cada vereador, que tendo uma clínica da família perto da sua área, vai resolver seu problema, você vai poder mandar para a clínica da família, vai ser atendido. E a clínica da família é uma ferramenta da saúde importantíssima. É a atenção primária que tem que ser feita, não há dúvida alguma. Só não pode mentir. Eu fiz aqui a pergunta, foi até o vereador Manaia estava presente aqui, fez uma reclamação também sobre o atendimento do SER da Ilha do Governador, né? Apresentou aqui que foi ao local num determinado dia, que não tinha atendimento, faltou atendimento, que a empresa está lá, a OS está lá, avisou que não tinha recebido a parte, seu pagamento para trabalhar e tal. O secretário tomou a mesma postura. O que eu tenho dito aqui constantemente é que, lamentavelmente, as pessoas que vêm representando o governo aqui falam coisas que não estão acontecendo lá fora. Falam coisas que não é a verdade do que acontece lá fora. Todos nós sabemos que há um problema. O vereador, que é médico, que é de uma área da cidade onde há muita dificuldade de atendimento, sabe que não há consulta especializada em número suficiente. O médico da família, a primeira consulta, a abordagem, quando a prefeitura enche a boca, com toda razão, que hoje a cobertura é de 40%, e que no governo anterior era 5%, é verdade. O que é a cobertura 40%? É que alguém já foi procurado pelo Saúde da Família e fez a primeira consulta, pelo agente comunitário ou pelo médico. Acontece que também é verdade que 80% dos atendimentos se resolvem com o médico de família. É verdade. Mas tem 10%. 10% sobre uma população envelhecida, 10% sobre uma população pobre, população com problemas financeiros graves, problemas de saúde graves, que precisam, não é à toa. Ou será que todos estamos malucos? Por que tem tanto hospital na cidade? E aqui o que foi dito para nós é que não há mais problemas de falta de vagas na cidade, que o CISREG, o Sistema de Regulação, resolve. Não é verdade. Eu citei o fato, naquele dia da reunião aqui, no Hospital Salgado Filho, onde, se qualquer um que for lá hoje, vai ver uma quantidade enorme de macas na emergência. Você vai ver o que aconteceu lá. Por falta de médicos, fecharam leitos, estão internando pessoas dentro do centro cirúrgico. No Hospital da Barra, mas melhorou muito com o SER, é verdade. Melhorou o SER, retira de dentro dos hospitais aqueles casos que não são para ser nos hospitais. Não tem dúvida alguma. A minha dúvida é quanto está custando isso, mas isso é outro assunto. Mas que o SER retira, ou seja, aquela fila da porta do Souza Guiar, do Miguel Couto, do Salgado Filho não tem, mas do Lourenço Jorge, essa fila hoje não é fila. As pessoas estão sentadas dentro de uma sala, com ar refrigerado, com a tela plana, esperando o seu nome para ser atendido. E depois tem que arrumar uma vaga para atender. Porque o camarada que tem um problema cardíaco vai precisar, igual a história do Mais Médicos. Não adianta eu pegar o cubano, o espanhol, ou o francês, ou o brasileiro, ele atender o cidadão e chega e diz: olha, minha senhora, a senhora está precisando fazer o preventivo do câncer, sim. A senhora precisa fazer uma mamografia. A senhora precisa fazer um hemograma. A senhora precisa de ir a um cardiologista. Isso tudo vai acontecer agora da boca do Mais Médicos. Tem mais médicos para dizer isso agora. Porque agora acontece, em um determinado lugar, e você vê o anúncio da televisão, a moça dizendo: mas pelo menos agora vai ter um médico aqui. Claro, ela e o médico vão chorar juntos,
a falta de atendimento naquele local. Porque esta é a solução do problema, passa por esse aumento. Nós entendemos que isso é feito em partes, com o tempo. Só não dá para entender vir aqui e dizer que isso não está acontecendo. Está acontecendo, sim. A mesma coisa é o assunto que eu também queria abordar. Quando a gente ouve dizer, e é muito comum, uma propaganda maciça com a questão da lei, da lei que obriga as pessoas a fazerem o exame da alcoolemia nas ruas. Eu sempre digo aqui, brinco aqui nesse assunto, eu era deputado estadual e fiz uma lei que foi aprovada, estava sendo utilizada em determinado momento, que obrigava todos os acidentados de trânsito, houve um acidente de trânsito, a ambulância do bombeiro foi lá atender, tem vítima, essa vítima, os bombeiros eram obrigados a colher o sangue para saber a alcoolemia do motorista, do atropelado, de todo mundo. E isso estava sendo utilizado. Na época, veja como destino com a vida, eu brinco muito que os cabelos brancos servem para alguma coisa, pelo menos para isso. Nesta época, presidia o Detran uma pessoa que hoje é um deputado federal, Hugo Leal. O doutor Hugo Leal foi contrário à minha lei, não deixou, o Detran não regulamentava a minha lei, porque achava que era impossível produzir provas contra si próprio, que é uma teoria dos advogados em relação a isso. E essa lei nunca foi regulamentada. Aí chegou a lei agora que obriga, uma lei perfeita, acho que é importante, mas tem um marketing, essa lei já até elegeu, não foi o Hugo Leal, não, mas já elegeu outro, que era o chefe lá, o deputado Carlos Alberto, foi eleito em cima da propaganda da lei. O Carlos Alberto, com essa lei do exame nas ruas, parecia o Osório na sua propaganda. Eu falo tanto que o Osório é um sujeito bom de marketing, e hoje ele tem uma entrevista no Globo, em que o prefeito Eduardo Paes diz isso. Ele é bom porque ele gosta de aparecer. Hoje está escrito na matéria do Globo hoje, o prefeito diz que o Osório é muito bom porque ele gosta de aparecer na televisão. Não pode ir ao microfone. Dito pelo prefeito, isso é o que eu estou dizendo, não, é verdade. E fala muito bem, se comunica muito bem. Bom, mas a questão dessa lei, isso ajuda muito a reduzir os acidentes de trânsito? Ajuda muito. Ajuda a tirar as pessoas embriagadas do volante, é verdade. Mas nós não podemos pegar isso e dizer que no Brasil o trânsito está melhorando. Dizer no Brasil que depois da lei da alcoolemia, acabaram, ou diminuíram, ou não há mais acidente de trânsito. Hoje, está sendo nesse momento divulgado, um mapa chamado Mapa da Violência 2013, acidentes de trânsito e motocicletas no Brasil. Bom, o que a gente vê no Brasil inteiro? Não é uma questão regional, é uma questão nacional. Os óbitos de motocicleta, que em 1996 morreram por acidente de motocicleta 1.421 pessoas no Brasil, este ano, 2011, nesta pesquisa agora que foi de 2011, subiu para 14.666, um aumento de 932% no número de óbitos com motocicletas. Qual é a razão disso? Primeiro, é a zona completa, que é o trânsito. Segundo, que aumentou o número de motocicletas, claro. Aqui diz que motocicleta é o automóvel do pobre. O que acontece hoje? Você está atravessando uma rua, se você não olhar muito bem, o cara vem pelo meio dos carros e te atropela com a motocicleta. Os motoristas de carro têm muito pouco respeito ao motociclista. O motociclista não é respeitado. Então, esse resultado não poderia ser outro. O que mais aumentou de 96 a 2011 foi os acidentes de moto. Agora vejam os acidentes com motoristas e passageiros de carros. Já era muito alto em 96, 7.188. Cresceu agora para 12.429, um aumento de 72%. Ou seja, o número de mortes no trânsito no Brasil por acidente de carro aumentou em 72%. Eu não posso comemorar que melhorou o trabalho em relação às mortes no trânsito brasileiro. Mais ainda, os acidentes com pedestres, esses sim diminuíram 52%. Caíram de 24 mil para 11.800. Será que as pessoas estão atravessando melhor na faixa de segurança? O que vem acontecendo para a queda dos acidentes com pedestres? Agora, outro número que subiu muito, que é claro, isso a gente já sabe, apesar de toda a propaganda do Rio de Janeiro, que tem ciclovias aqui para ninguém ser atropelado, o número de acidentes com ciclistas aumentou de 620 mortes
em 96 para 1.884 em 2011, um aumento de 203%. No cômputo geral, o número de óbitos do trânsito brasileiro subiu em 5 anos de 35.281 para 43.256, ou seja, aumentou o número de mortes por acidente de trânsito geral 22%. O que significa isso? Significa que as pessoas não podem, como aconteceu no caso que falou há pouco a vereadora Tereza Berger, as pessoas não podem, que ocupam cargos, as pessoas que trabalham na área pública, as pessoas, os legisladores, os jornalistas, as autoridades, não podem achar que somente o marketing vai resolver o problema. Não adianta o Osório chegar na televisão, com a televisão mostrando no fundo, ele está falando lá no fundo um bruto engarrafamento, e ele dizendo, não, hoje a situação não é tão ruim quanto ontem, a situação no Rio é melhor, hoje nós ganhamos até um prêmio. Aquela história que eu contei de Barcelona, o Brasil ganhou um prêmio em Barcelona por contar aquela história toda lá. Quem deu o prêmio lá de Barcelona, ele veio ao Rio andar de carro para saber como é que está isso acontecendo. Não pode mentir. Nós temos uma situação catastrófica do trânsito brasileiro. Em primeiro lugar, está o governo federal, com essa sua responsabilidade de reduzir os impostos para que todo mundo possa comprar um automóvel. Não há engenharia de trânsito que resolva esse problema. Não há Osório que resolva esse problema, porque acontece, cada vez mais tem carro na rua com uma pessoa dentro. E aí, o que ele apela? Não, vamos apelar agora para que as pessoas usem o transporte coletivo. Quem vai ter coragem de usar o transporte coletivo? Vocês viram o que aconteceu naquele dia, na terça-feira, onde fizemos um calor brutal? O que aconteceu? O BRT ficou enlouquecido e parou. As máquinas compradas para o BRT não aguentaram, tiveram superaquecimento. Vários carros, vários veículos do BRT pararam por superaquecimento. Ou seja, quando compraram os motores para os veículos BRT, esqueceram que não era para a Suíça, era para o Brasil. Lá na Suíça eles vão funcionar muito bem, mas no Brasil eles têm que trabalhar com uma temperatura que vai chegar a 42, 43, 45. Por que será que isso acontece? Então, eu só queria frisar, primeiro, que nós precisamos rediscutir no Brasil essa questão do acidente de trânsito. Não adianta só marketing. No Rio de Janeiro, houve até uma queda em relação a alguns acidentes de trânsito. Acho que a lei seca é um fato importantíssimo. Mas todo mundo sabe que a lei seca funciona à noite. Todo mundo sabe que domingo à tarde, isso não é de agora. Quando eu era diretor do Miguel Couto, o plantão de domingo à tarde, nós sabíamos que a partir das 15, 16 horas, começava a chegar o pessoal que ia de Jacarepaguá ou da zona norte, zona oeste da cidade, para a Barra, enchia a cara na praia, tomava caipirinha, cerveja e voltava com seu carro. A quantidade de acidente de trânsito, na época ainda não tinha Lourenço Jorge daquele tamanho, a quantidade de acidentados de trânsito, atropelados, acidentados dentro do automóvel, motociclistas, era enorme. E quase que a sua maioria estavam alcoolizados. A gente sabe que no domingo à tarde não há blitz, quase não há blitz da lei seca. Se fizer uma blitz só na saída da Barra, de Jacarepaguá, saída do Recreio da Barra, indo para Jacarepaguá, ou indo pela linha amarela, ou pegando quem vem pelo túnel para a Zona Sul, vai pegar uma série de pessoas que enchem a cara e continuam dirigindo de tarde. Sem dúvida alguma. Vai acontecer isso. Como é que acontece? O que tem feito em relação à educação do trânsito? O dinheiro que existe em todos os orçamentos para a educação do trânsito. Nada. Nada de suficiente. A única propaganda é a lei seca. A única propaganda é que fizeram uma lei e com essa lei os acidentes estão diminuindo. Não é verdade. Os acidentes no Brasil continuam altíssimos, os níveis de acidentes. Por quê? Porque aumentaram. Tanto aumentou o volume de carros novos, de carros na rua, quanto de motocicletas. E o governo acha que vai resolver o problema derrubando a perimetral. E aí, quem é vascaíno, vereador, tem que ouvir o que o secretário de transporte falou hoje, que ele ouve essas piadas, que ele é um vascaíno. O Osório tem, entre as suas qualidades, a de ser vascaíno. Tem alguns defeitos, mas tem várias qualidades. Uma das qualidades é ser vascaíno. Ele disse hoje que perguntam todo dia para ele quem vai cair primeiro, se a perimetral ou se o Vasco. A
controvérsias sobre a resposta que nós só vamos saber durante a semana. Eu acho que os dois caírem é lamentável. A queda tanto da Perimetral quanto do Vasco são duas quedas lamentáveis. Só que a do Vasco é um problema que vai ter que ser resolvido com a sua direção, com a sua torcida. E a da Perimetral, todos nós vamos ter que pagar alguma coisa nessa suposta solução mágica para aquela área. Então, eu espero que a gente tenha, da nossa parte aqui, vereador, que a gente possa discutir melhor isso. E eu vou, todos os dias eu vou usar e falar isso. Amanhã termina o prazo das emendas do orçamento. Nós não podemos, nós temos a responsabilidade, não podemos aqui aprovar um orçamento para a saúde menor no ano que vem do que para esse ano. Isto é inaceitável. Isso vai ficar escrito nas nossas biografias, isso vai ficar aqui nessa casa, nessa legislatura. Eu espero que vocês pensem nisso e que a Comissão de Orçamento não vete as emendas que possam dar condições desse fato não acontecer. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o novo vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Tio Carlos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, técnicos, telespectadores da TV Câmara, eu, com muito pesar, eu sou obrigado a concordar com o que eu também venho assistindo aqui no nosso município em relação à saúde. Tanto a vereadora Tereza Berger como o vereador Paulo Pinheiro hoje fala da dificuldade que as pessoas têm para fazer marcação de consultas especializadas. É algo que negar isso é quem não está na ponta ou quem efetivamente não tem nenhum contato com a população. Todo dia chega ao nosso gabinete solicitações de cirurgia, solicitação de consulta para dermatologia. Exatamente, o deputado Paulo Pinheiro aqui está acrescentando que nós tínhamos nos hospitais, eu mesmo fui diretor de alguns hospitais, e nos hospitais tinham ambulatório, e nós não temos mais ambulatório também nos hospitais. E nós tínhamos alguma possibilidade para fazer o atendimento da gastroenterologia, da dermatologia. Eu desafio quem consegue, com um prazo razoável, uma cirurgia de catarata. Eu desafio quem consiga. Vereador Zanata, eu desafio. Chega todos os dias no PAN Coelho Neto as pessoas querendo marcar as suas cirurgias, necessitando desse procedimento, porque eu acho que, às vezes, quem está na secretaria não tem ideia do que essas pessoas passam, porque não conversam com elas. Eles deviam ir lá em Coelho Neto, em Rocha Miranda, deviam ir no Carlos Chagas, deviam ir para conversar com as pessoas, para saber o sofrimento que essas pessoas passam. Eles não têm ideia. Quando senta ali numa audiência pública, quando vem em alguma reunião junto conosco, e às vezes parece que nós estamos falando bobagem, que o CISREG atende maravilhosamente. Eu sinto isso. Quantas vezes eu já vi o secretário de saúde aqui, né, e eu fico olhando, parece que aquilo tudo que nós estamos dizendo, que nós falamos aqui todos os dias, parece que aquilo ali tudo não tem sentido, é nonsense. Não é não. Não é não. Eu fico pensando, eu que sou míope, sem a minha lente de contato, quando eu acordo, eu vejo a dificuldade que eu tenho, às vezes, para chegar, fazer as minhas tarefas do início de dia,
Imagina uma catarata que às vezes a pessoa não consegue ver praticamente nada. Imagina o que seja a pessoa ter algum outro tipo de problema dessa ordem, ou na oftalmologia, o sofrimento que é muito difícil. E muitas pessoas idosas, pessoas que a visão faz com que elas ainda tenham um agravante, que é a possibilidade maior de queda, que é um risco grande que as pessoas têm, consequentemente, com o risco de fratura. É difícil. Eu lembro a dificuldade do meu sogro já faleceu, quando ele estava com a catarata, e a mudança que ele sofreu na vida dele, depois que ele operou a catarata, e não é uma cirurgia tão complicada. Eu desafio quem consiga uma cirurgia ortopédica, mesmo com trauma, às vezes fica no hospital tendo um gasto muito maior do que o que seria possível em relação à patologia que tem, ao trauma que teve, porque fica no hospital aguardando, e às vezes faz uma sepsemia, e aí tem que UTI, e o preço vai dobrando, triplicando. Eu li agora recentemente que tem 3 anos, às vezes as pessoas ficam aguardando 3 anos, 4 anos para poder ter marcada a sua cirurgia. Então, eu gostaria de dizer para o secretário, e quem está dizendo isso não é o PSOL, quem está dizendo isso não é o PT. Eu digo o PT em relação àqueles que não têm a concordância de proximidade com o governo municipal. Quem está falando isso é alguém que reconhece o grande mérito que eu vejo em relação a diversas outras secretarias que nós temos aqui no nosso município, que estão sendo capitaneadas de uma maneira diferente. Eu não sei onde isso vai parar. Eu já falei aqui quantas vezes, e não tenho nenhum medo de ser repetitivo em relação à dificuldade que as pessoas têm para marcar a radioterapia quando tem uma neoplasia maligna. Agora eu estava vendo numa reportagem, mandaram 32 milhões do Ministério da Saúde para cá, para poder fazer face às dificuldades que nós temos com a dengue. Está aqui, Rio recebe 32 milhões para o combate à dengue. Só que nós já estamos com 11 cidades, se eu não me engano, exatamente, em situação de alto risco. Eu acho que isso tem que ser visto com um tempo maior do que nós começarmos a trabalhar agora. Se tem algo em gestão, né, e eu fui gestor, como eu disse, em alguns hospitais e centros municipais de saúde, etc., se tem alguma coisa em gestão que é importantíssimo, é você ter atitude proativa. Você tem que ver antes, porque você começar a correr depois que as coisas já estão complicadas, não tem razão de ser. Então eu me sinto muito à vontade para dizer do meu descontentamento em relação à Secretaria de Saúde, porque eu vejo que efetivamente, a Secretaria não está atendendo da forma como deveria atender. Eu tive aqui, antes de terminar, eu ainda estou com um tempinho, eu queria dizer, senhor presidente, que eu li um leitor mandou para o Jornal do Comércio uma opinião que diz assim: o trânsito no Rio, ao contrário do que foi temido por muitos urubus aspiado da cidade, está transcorrendo dentro de uma certa normalidade. Em dias de véspera de feriadões ou nos horários de entrada ou saída de trabalho ainda há, e sempre houve tumultos. Mas isso acontece nas principais metrópoles do mundo e não deveria surpreender a mais ninguém em nosso mundo. Parabéns à Prefeitura pelo trabalho que tem sido feito. Aí diz o nome da leitora que enviou isso, Manuela Silva, e eu queria dizer até, e aí, em relação, eu gostaria de dizer, em relação ao que o meu querido amigo e colega
vereador Paulo Pinheiro disse, que o prefeito afirmou que o Osório gosta de aparecer, né? Foi o prefeito quem disse. Eu não acho que o Osório gosta de aparecer. O Osório planeja, executa e avalia. Ele faz gestão. Quem faz gestão da forma como ele faz, e quem acorda cedo, como ele acorda, e aí o repórter chega lá, e ele está lá, então ele aparece porque ele faz gestão. Ele planeja, ele executa e ele avalia. Não é porque ele gosta de aparecer. E se ele gosta de aparecer, eu queria que todos os secretários do município, do estado, os ministros, aparecessem desse jeito, trabalhando. Eu vi muita gente, e aqui essa pessoa chamou de urubus, eu não gostaria de usar essa terminologia, mas eu vi muita gente de joelho rezando para o Rock in Rio dar errado. Tomara que o Rock in Rio dê errado, o trânsito vai ficar um inferno. Eu vi de joelho e não deu errado. A via binária, aquilo ali ia ser uma catástrofe, ia ficar igual em São Paulo, que disse que São Paulo está melhor, está nada. São Paulo está pior, é pior do que o nosso Rio de Janeiro, mas tudo bem, também não quero entrar nessa situação. Mas que eu vi gente ajoelhada pedindo a Deus para dar errado, eu vi. Só que não dá como poderia dar, porque tem alguém que efetivamente trabalha, e trabalha com gestão, trabalha antevendo, trabalha com, adotando as medidas necessárias para que as coisas corram da melhor maneira possível. Como diz aqui o leitor, às vezes não é possível ser muito bom, mas pelo menos tem sido de forma a não deixar as coisas ficarem muito complicadas. Obrigado ao senhor presidente, e obrigado também por ter me cedido a vez. Eu tenho que me retirar agora, que eu vou no partido que eu fui chamado. Eu agradeço ao vereador Zanata, que me cedeu a vez, e o vereador Tio Carlos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tio Carlos, senhoras e senhores vereadores e demais servidores dessa casa. Eu retorno a esta tribuna, tendo em vista que na presente data eu estive presente como representante dessa casa no Conselho de Segurança Pública, Conselho Comunitário de Segurança Pública, que se realizou na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Campo Grande. E, senhor presidente, eu desabafei uma circunstância que hoje os entendidos engenheiros de tráfego do município de Rio de Janeiro, não sei se orientados, coordenados pela questão hierárquica do nosso engenheiro mor, Carlos Roberto Osório, que ocasiona um desastre no trânsito de Campo Grande. Pois bem, a todo dia a população de Campo Grande acorda com uma reversão de sentido de ruas estritamente residenciais estão sendo transformadas em ruas e vias de grande fluxo de veículos. E muitas das vezes, num percurso de 200 metros. Anteriormente, inverteram a Rua Augusto Vasconcelos, que é uma rua no centro de Campo Grande, subindo no sentido Rocha Faria até a Baicuru. Quem vai para Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba, Pedra, Jardim Maravilha, Monteiro, tem a opção de dobrar para a direita ou para a esquerda dessa Baicuru, para pegar a estrada do Monteiro ou a Rua Olinda Aires. No mesmo sentido, quem vem da Barra pega essa mesma Rua Augusto Vasconcelos e vai até a Rua Baicuru. Agora é a Estrada das Cambotas, num trecho pequeno, é sentido único só
de quem vem da Barra da Tijuca para o centro de Campo Grande. Quem está saindo de Campo Grande não pode usar mais essa via que há anos sempre foi utilizada como mão dupla, fazendo com que os usuários trafeguem em vários sentidos. É triste quando as coordenadorias de engenharia de tráfego, para você implantar uma ondulação transversal, um quebra-mola, tem entraves burocráticos de tudo que é natureza. 2/3 dos moradores da rua tem que opinar, depois tem que ter nada opor do subprefeito, nada opor do comandante do batalhão da área, e muitas das vezes nenhum dos três, né, não conhece os problemas que ocorrem no dia a dia. Tudo isso por conta de 2 estações do BRT, que, salvo o maior juízo, foi restabelecido, né, o reinício do seu trabalho, já que estão paradas há 7 meses. Fecharam o acesso da Estrada do Monteiro e da Avenida Cesário de Mello. Presidente, há 26 anos atrás, no dia 30 de agosto de 1987, eu chefiava a 35ª DP e fui para um local, nesse jornal amarelo, está aqui, 32 pessoas morreram esmagada e carbonizada dentro de um ônibus que bateu num chevette, arremessou o chevette até a bomba de combustível de um posto de gasolina. Eu presenciei e contei a retirada de 32 corpos, 4 de dentro do chevette e os demais de dentro do ônibus, nesta rua Baicuru, há 26 anos atrás. Está aqui a minha declaração. Foi o maior acidente automobilístico do Rio de Janeiro. 32 pessoas morriam no domingo na rua Augusto Vasconcelos com Baicuru. Um ônibus que arremessou, quando aquela pista de rolamento só tinha 2 sentidos. Não tinha quantidade de veículos transitando há 26 anos atrás, como hoje trafegam. Pois bem, essa via que teve o maior desastre da cidade do Rio de Janeiro, que nós tiramos os corpos dentro de caminhão, porque não tinha quantidade de rabecão para transportar aqueles corpos, muitos inumados como indigente, porque ficaram irreconhecíveis, traziam pessoas jovens, na sua grande maioria, para se divertir no centro de Campo Grande, no baile do Campo Grande Atlético Clube. Morreram no interior do ônibus, porque tinha curral para tudo que é lado dentro do ônibus, aqueles ônibus que a roleta tinha curral, num desespero, corpos esmagados e queimados. Só tinha 2 sentidos de tráfego. Pois bem, agora, os nossos entendidos engenheiros de tráfego, coordenadoria de engenharia de tráfego, que não implanta quebra-mola, nem fiscalização eletrônica de avanço, porque infelizmente o condutor avança mesmo, é mal educado, e a imprudência, imperícia e negligência leva cada vez mais gente aos nosocômios públicos, leva para baixo da terra, e no entanto a irresponsabilidade fica. Então eu fico perplexo com essa, questão da imobilidade no tráfego. E aí eu não sei se o nosso engenheiro-mor do trânsito, o nosso doutor Carlos, Roberto Osório, que por sinal faltou a uma audiência nossa lá na OAB, assim como na UESO, na Universidade Estadual da Zona Oeste, para discutir a questão do trânsito em Campo Grande. Eu não estou falando agora aqui de 50 minutos que você gasta da estrada do Mendanha até a Cesário de Mello, na antiga Sendas, porque também ali colocaram ali também os obstáculos.
Agora interditaram também 50 metros da Cesário de Melo. Quem desce do centro de Campo Grande não pode mais dobrar ali para Rocha Faria para a direita. Tu tem que seguir, descer o Rocha Faria, pegar Baicuru, descer para o Estrada do Monteiro, professor Gonçalves, professor Castilho, para chegar na Cesário de Melo. Eu não sei, sinceramente, se esses caras conhecem o trânsito de Campo Grande por catálogo telefônico. Mas, sinceramente, eu tenho que deixar registrado isso, senhor presidente. O caos que está a nossa Zona Oeste. Campo Grande é o bairro com a maior densidade populacional. Não tem município no Rio de Janeiro que cresceu tanto como Campo Grande. O crescimento em razão do investimento imobiliário mesmo, a questão do Minha Casa Minha Vida, o crescimento irregular que surge a todo momento, os esbulhos possessórios, as invasões. É lamentável. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. E o morador, o transeunte, aquele que mora no local, não é consultado, não é ouvido para se manifestar. Ele chega e sai pintando. Os quebras-mola ou ondulações transversais, tecnicamente como são chamados, pinta só quando é implantado. Depois aquilo fica apagado e todo mundo passa, pula, quebra e não tem jeito. Mas para fazer uma pintura, para fazer uma reversão de fluxo viário, surge a todo momento. Quando a gente acorda, está lá tudo pintado. Aqui não é mais sentido para lá ou para cá. E isso no coração de Campo Grande. Tudo por conta de 2 estações do BRT que estão paradas há 7 meses. Quantas vidas serão eivadas? Está aqui no jornal, mostro para qualquer um de vocês. Eu contei 32 corpos sendo colocados em cima de caminhão para ser levado para o Instituto Médico Legal. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a todos os presentes. Eu acho que hoje nós, vereadores, tiramos o dia para falar do secretário Osório. Para variar, vejo que o prefeito, eu sei que o prefeito às vezes gosta de dar um tom meio engraçado, né? Quando diz que o secretário Osório gosta de aparecer, com certeza o secretário Osório vem aparecendo muito. Até porque, veja, por exemplo, o problema da demolição da perimetral não foi ideia do secretário Osório, sim do prefeito. Enfim, e outras situações. Porém, eu sou uma pessoa que admiro o homem Carlos Roberto Osório, desde quando ele estava trabalhando em função de trazer o Pan-Americano, e ele, com certeza, foi um dos grandes personagens na vitória da cidade do Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas. Sei que é um homem extremamente preparado, quando, inclusive, foi chamado para integrar a secretaria, quer dizer, o quadro político do prefeito Eduardo Paes, eu fiquei assustado, mas a minha certeza de que as pessoas competentes e de bem precisam realmente entrar na política. E fiz essa observação para o Osório. Na Secretaria de Conservação, ele realmente pegou algo que não existia e fez acontecer. E eu acho que até foi colocado na Secretaria de Transporte, não sei se como castigo, não, castigo não acredito, porque sabia-se dos problemas que a cidade viveria, está vivendo e ainda viverá, pelo menos esses 2 ou 3 anos ainda, enquanto essas obras não forem entregues. E o Osório realmente é uma pessoa trabalhadora. Já havia algumas críticas, e eu tenho certeza que ele tem diversos defeitos, como todos nós temos, e aqui, como foi dito pelo vereador Paulo Pinheiro, eu, como bom botafoguense, acho ele como vascaíno, sim, um dos defeitos dele é com certeza ser vascaíno, apesar que gosto muito da torcida do Vasco também, mas quero apenas dizer que o secretário Osório tem feito o possível, dentro de todas as dificuldades. Sei que existem ali problemas, como é o caso da Zona Oeste, sou testemunha de que realmente o caos em Campo Grande existe, como no caso de Jacarepaguá também existe. Mas eu sou uma pessoa que faço críticas o tempo inteiro. Por exemplo, hoje, quando ia falar do Osório, ia pedir ao secretário Osório que não me decepcione, por exemplo, em relação à fiscalização dos transportes escolares. E eu digo que nós estamos vendo na porta de escolas proliferando um monte de
irresponsáveis, piratas, colocando crianças em carros não legalizados, não oferecendo a menor segurança para as crianças. E muitas vezes a fiscalização da Secretaria de Transporte não se faz presente. E digo mais, quando se faz presente, fiscaliza aqueles legalizados. E nós não podemos permitir. Escrevam aí, senhores. Se continuar assim, se a Secretaria Municipal de Transporte não criar não digo um departamento não, mas uma estrutura especificamente para fiscalizar os transportes escolares, nós teremos logo, logo uma tragédia. E essa tragédia, infelizmente, se continuar, carros sem absolutamente segurança nenhuma, fazendo aquele comércio, cobrando baratinho para levar o seu filho na escola, esse é um problema que tem que ser realmente fiscalizado pela Secretaria de Transporte. E aí eu critico o secretário Osório. Como critico o secretário Osório, por exemplo, ele talvez nem saiba, mas autoescolas da Zona Sul foram impedidas de realizar os seus treinamentos no Parque dos Patins, na Lagoa. Diziam ali que era uma bagunça danada, enfim, foi já há algum tempo extinto aquela área de treinamento. Porém, esses profissionais se encontram desesperados, porque tem que levar os seus alunos para treinar em áreas, em frente ao Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Rio Centro, aonde, se são moradores da Zona Sul, como é que faz? Eles estão sofrendo porque não tem área de treinamento legalizada. E aí o motivo da crítica. O secretário Osório se reuniu com alguns representantes, inclusive representantes do sindicato, que pediu uma área aqui na Zona Sul, que fosse estudada. Enfim, foram feitas algumas opções, porém, a que foi contemplada foi próximo ao Porcão Rios. Uma área que tem um estacionamento imenso, que não é utilizada, pelo menos na parte da manhã. O secretário Osório se comprometeu que isso iria acontecer. E, infelizmente, até hoje, esses profissionais estão impedidos de trabalhar. E aí vem a minha crítica, secretário Osório. O senhor é um homem de palavra e eu sei disso. Sei que o senhor está soberbado, sei que é trabalho que não acaba mais. Mas eu gostaria que o senhor pudesse dar uma resposta àqueles profissionais que acreditaram no seu compromisso. Então aqui eu quero ser o mais crítico, mas também dentro de uma crítica honesta e realista. Sei das dificuldades desta pasta, dessa secretaria. Sei que lá nós temos quadros, como essa casa fez semana passada, valorizando os fiscais da Secretaria de Transporte. E é por isso que eu quero dizer, já que nós, nesta casa, reconhecemos e somos aliados, vereador Zanata, sei que a sua crítica é uma crítica construtiva, é uma crítica que se faz honesta, não é uma crítica desacompanhada da verdadeira razão de estarmos aqui, que é justamente fiscalizar e lutarmos para que aquele cidadão, e eu sei que sua base eleitoral é na Zona Oeste, acredita no seu trabalho, e nós precisamos fazer isso. Então aqui eu quero dizer, o secretário Osório, ouso dizer que dos secretários é o homem mais comprometido com o governo do prefeito Eduardo Paes. Quero dizer que ele realmente aparece muito, porque 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele está ali, não fugindo e mostrando a cara. Um pouco parecido quando quando o prefeito Eduardo Paes era secretário de Meio Ambiente. Ele também gostava de aparecer bastante, mas eu digo que é um lado positivo, não é contando historinha, ele tem que trabalhar, e se trabalhar tem que aparecer, não é com desculpinhas ou como o caso. Hoje, o secretário Osório está com uma grande interrogação para os profissionais de autoescolas, principalmente os que estão aqui no centro e na Zona Sul. E eu quero que o secretário Osório possa olhar o meu pronunciamento e dar uma resposta, porque o que não está certo é se omitir. E enquanto eu também queria apenas concluir, como que está acontecendo na saúde. O problema da saúde é que realmente obtivemos melhoras.
sem dúvida, Clínica da Família é um exemplo claro. O SER também é uma realização do governo Eduardo Paes que melhorou a saúde. Porém, tudo isso que foi dito aqui é verdade. Porém, esta casa votou com o meu voto favorável a criação da empresa pública de saúde em regime de urgência. Para quê? Para melhorar a saúde. E, infelizmente, depois de um ano, tenho visto que o prefeito Eduardo Paes, o secretário Rães de Saúde e todos o seu secretariado, não sei o que fez, mas, pelo menos, vou buscar a palavra certa, eles não usaram da verdade quando precisavam dizer que precisávamos votar de forma imediata para poder fazer com que fosse implantada a empresa pública de saúde o mais rápido possível. Isso não aconteceu, estamos aqui atentos porque a saúde, clama, o cidadão merece uma saúde de qualidade. Isso é um direito constitucional e nós não podemos deixar aqui de calar, porque se não falarmos, estaremos, no mínimo, sendo omissos e coniventes com alguns problemas. Queria agradecer, senhor presidente, e mais uma vez me colocar à disposição. Secretário Osório, o transporte escolar legalizado precisa de fiscalização. Nós estamos cheios de bandalhas e de piratas, colocando em risco a saúde das nossas crianças. Tome uma providência urgente. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que acompanham essa sessão da Câmara Municipal. Eu queria iniciar o meu pronunciamento de hoje manifestando o meu apoio à greve dos trabalhadores e das trabalhadoras da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que estão em greve desde o dia 6 de novembro. E aí eu vou prestar mais uma vez o meu apoio ao movimento dos trabalhadores da EBC com a leitura de uma carta que nós recebemos hoje da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a MARC Brasil. A MARC Brasil vem, por meio desta nota, se solidarizar aos trabalhadores e às trabalhadoras da Empresa Brasil de Comunicação, que estão em greve desde o dia 6 de novembro. Acreditamos que as reivindicações de valorização e de melhores condições de trabalho colocadas em pauta pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras expressa a necessidade de fortalecer a empresa e sua missão enquanto ente de comunicação pública no país. Seguir neste rumo significará um apontamento acerca da importância política da comunicação pública. Num cenário em que diversas benesses são dadas ao setor da comunicação empresarial, ressaltamos a importância de uma política comprometida com o fortalecimento da comunicação pública e também comunitária no país. Somente veículos dessa natureza serão capazes de garantir o acesso ao direito à comunicação para os mais diversos atores da sociedade brasileira. Algo fundamental num país que, ao longo de sua história, colocou a comunicação na mão de poucos para ser apropriada como negócio. Como associação internacional que defende a comunicação como um direito humano, não poderíamos deixar de nos manifestar e colocar nosso apoio ao fortalecimento da comunicação pública e aberta ao diálogo com a sociedade. Esperamos que a direção da empresa e o governo brasileiro se sensibilizem e dialoguem com os trabalhadores e as trabalhadoras da EBC, atendendo às demandas que valorizem esse setor importante da comunicação do país. Eu queria apenas ressaltar, nessa carta da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a importância que a comunicação pública tem para a construção da democracia. Infelizmente, o nosso atual modelo de telecomunicações,
ele é um projeto da ditadura militar. A ditadura militar, logo como um dos seus primeiros atos, cancelou a regulamentação das telecomunicações que havia sido feita pelo governo João Goulart, né? E impôs uma regulamentação que favoreceu o oligopólio, que favoreceu a concentração dos meios de comunicação de uma maneira que não é possível, por exemplo, nem nos Estados Unidos e nem na maioria dos países europeus. A existência de um conglomerado de comunicações, como as organizações Globo, por exemplo, ferem a legislação dos Estados Unidos, fere a legislação de quase todos os países europeus, se eu não me engano, com exceção da Itália, que é o único país que permite, o único país europeu que permite a existência, né, de empresas de comunicação com poder semelhante ao da Rede Globo. E não é à toa, né, que já há algumas décadas a política italiana tem sido marcada, não é, por um presidente mafioso e que é dono, não é, o ex-presidente mafioso Silvio Berlusconi, dono, né, das maiores redes de telecomunicações da Itália, né? Então, nossa manifestação aqui de solidariedade aos trabalhadores e às trabalhadoras da empresa brasileira de comunicação, a EBC, né, e nosso apoio à luta pela democratização dos meios de comunicação no país, né? Bom, eu queria ainda tratar rapidamente de mais 2 outros assuntos. O primeiro é que, da mesma maneira que na semana passada eu registrei aqui a minha felicidade com a homenagem que foi prestada pelo Estado brasileiro ao presidente João Goulart, né, fazendo a cerimônia, né, de recebimento dos seus restos mortais em Brasília, com honras de chefe de Estado, né, dando ao ex-presidente João Goulart o direito que lhe foi negado pela ditadura no momento do seu enterro, em 1976, eu queria também hoje ressaltar, né, que o Congresso Nacional acabou de aprovar uma resolução anulando a declaração de vacância da presidência da República, né, que foi no dia 31 de março de 1964, o pretexto para o golpe de Estado, né? Todos nós sabemos, inclusive, que o presidente João Goulart estava no território nacional quando houve a declaração da vacância da presidência da República, né? Estava se dirigindo ao Rio Grande do Sul, né, inclusive para discutir a possibilidade de resistência, etc., ao golpe, e a vacância foi declarada de forma ilegal, não é? De forma a garantir uma falsa legitimidade ao golpe de Estado. Então, com essa decisão do Congresso Nacional, nós temos hoje, oficialmente, no nosso país, um entendimento de que o golpe militar foi uma atitude criminosa, que todos os generais militares e apoiadores do regime militar, na verdade, esses sim eram os verdadeiros subversivos, eram aqueles que estavam subvertendo a legalidade e a ordem democrática do nosso país, né? Então, nós estamos aqui também manifestando a nossa alegria com essa decisão do Congresso Nacional, que coloca a ditadura militar, os seus líderes e os seus apoiadores no lugar que eles merecem na história, que é no lugar de criminosos, que é no lugar de pessoas, né, que feriram de morte a democracia brasileira por pelo menos 21 anos, né, se não quiserem incluir a presidência de José Sarney também como uma das presidências ditatoriais, já que ele não foi eleito democraticamente pelo povo, foi eleito de maneira indireta pelo Congresso Nacional. Eu queria encerrar a minha fala de hoje registrando, né, que é bastante interessante a gente ver a apropriação de determinados discursos, né, para interesses escusos. Durante muitos e muitos anos, não é, os ambientalistas e vários outros setores da nossa sociedade vêm alertando para a importância de nós combatermos o transporte individual na nossa cidade, nas nossas cidades, né, de lutarmos e estimularmos a criação
e ampliação do transporte coletivo de massas. Hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, para justificar, né, o atentado ao patrimônio público que representa a demolição da perimetral, vem se apropriando desse discurso, né, dizendo que a população precisa responder aos desafios das obras na cidade, priorizando o transporte coletivo, né. Bom, bonito, vamos priorizar o transporte coletivo. Agora, e os investimentos para que esse transporte coletivo possam ser, né, utilizados pela nossa população com conforto e com dignidade? Nós não temos metrô efetivamente, né, em condições de atender a demanda da população. O nosso transporte de ônibus, todos nós sabemos há décadas que é absolutamente precário, que fere a dignidade humana. Os BRTs que estão sendo construídos são ônibus. A demolição do viaduto da perimetral leva à substituição daquele viaduto por outras vias, né, de transporte rodoviário com um pouquinho mais de capacidade do que a perimetral tem hoje, né? Então, nós não vemos, de fato, nas ações da Prefeitura, nada que indiquem um verdadeiro estímulo ao transporte coletivo de massas. Ônibus não é transporte de massas. Ônibus é transporte coletivo, mas é incapaz de dar um atendimento de qualidade para uma população como a população da cidade do Rio de Janeiro. Nós não vemos nenhum projeto de expansão do metrô que seja eficiente. O projeto de construção da linha 4 vai piorar a condição do metrô. O metrô tinha que ser construído em rede, não podia ser construído numa tripa cada vez mais comprida, cada vez mais longa, cada vez mais, não é, com a sua capacidade esgotada. Os BRTs, se fossem veículos leves sob trilhos, poderiam dar um atendimento digno àquelas populações que serão atendidas por ele. Mas os BRTs, eles já são inaugurados lotados. Nas primeiras semanas de funcionamento do BRT da Transoeste, o sistema já estava já estava no seu limite, sobrecarregado, né? Então, nós precisamos, de uma vez por todas, né, fazer o discurso correto. Nós queremos, sim, que o povo do Rio de Janeiro vá substituindo cada vez mais o transporte individual pelo transporte coletivo. Mas, para que isso seja efetivo, o poder público da nossa cidade precisa investir no transporte coletivo de massas. Não pode continuar, né, investindo apenas em projetos que fazem a nossa população andar de ônibus. Só para finalizar, hoje eu saí da Tijuca às 11h30 da manhã e só consegui chegar no centro da cidade 12h30. Não é normal que 11h30 da manhã um morador da Tijuca leve 1 hora para chegar ao centro da cidade. Esse horário, esse tempo de deslocamento, há poucas semanas atrás, era o tempo de deslocamento de 8 horas, de 9 horas da manhã. Em poucas semanas, nós estamos vendo, sim, a qualidade do nosso transporte descer pelo ralo. Muito obrigado. Antes de passar para o próximo orador, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro se orgulha de receber hoje uma visita ilustre, companheira vereadora do PSOL, Toinha Rocha. Muito nos orgulha. Muito obrigado. E passo agora a palavra para o companheiro vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, servidores, funcionários dessa casa, aos que acompanham mais essa sessão legislativa. Infelizmente, hoje, para a felicidade de alguns, para minha tristeza, as galerias se encontram vazias. É um dia atípico, né, sem dúvida. Estamos vindo aí de um grande feriadão. Ontem, essa data importante do nosso calendário, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Eu pude falar sobre esse tema aqui na terça-feira, na sessão do dia 19, mas queria ressaltar a importância da luta histórica de negros e negras na construção das referências culturais, políticas,
na luta por liberdade, por justiça, constituída no Quilombo dos Palmares, na figura de Zumbi, Dandara, João Cândido, Revolta das Chibatas. Então, faço aqui, novamente de público, o registro dessa data que é fundamental, mas que tem que ser entendida como um processo em curso, um processo em construção. Há muito ainda a que se conquistar na luta contra o preconceito, na luta pela reparação histórica ao povo negro. Há muito que se conquistar para termos uma sociedade em que homens e mulheres sejam respeitados pelo que são, né, como seres humanos, a despeito da cor ou da tonalidade de sua pele, a despeito da sua crença, a despeito da sua orientação sexual. O Brasil ainda tem muito, muito que caminhar e o mínimo que nós podemos fazer é assumirmos aqui, nessa Casa Legislativa, o compromisso de lutarmos por direitos iguais, igualitários, para todos, homens e mulheres desse nosso Brasil. Segundo, senhor presidente, eu queria registrar aqui o que já é público, nos meios de comunicação, na grande imprensa, mas queria registrar porque na semana passada nós apresentamos aqui nessa casa um pedido de medalha. Li aqui a carta da ativista socioambiental Ana Paula, do Greenpeace, que estava presa nos porões, o que há de pior da herança da sociedade russa. E, felizmente, ainda que em liberdade provisória, espero que em breve ela possa estar, de fato, livre das acusações e retornar ao Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista a sua liberdade provisória, a saída da cadeia. E sinto-me feliz e queria registrar aqui a nossa ação de solidariedade, o pedido de medalha que foi outorgado por essa casa na terça-feira, na última terça-feira. Quero, de público aqui, agradecer a todos os colegas, todos, sem exceção. Nós tivemos um companheiro vereador que votou contra, e é um direito ao seu posicionamento, o seu entendimento em relação a essa luta. Mas ele poderia ter obstruído, não o fez, e dessa maneira eu reconheço como um gesto de respeito que, dentro da legitimidade do seu direito de discordar, ainda assim possibilitou que a medalha fosse aprovada na terça-feira, naquele momento ainda antes da Ana Paula sair da prisão. E eu espero em breve, que muito em breve nós possamos fazer nessa casa, com a participação de todos os vereadores, a entrega dessa medalha, reconhecendo na luta contra a exploração do petróleo a qualquer custo, reconhecendo na luta por construir outros caminhos de mobilidade, outros caminhos de consumo que possam preservar o planeta Terra, não só para as próximas gerações, mas para a nossa geração. No ritmo que temos tratado o planeta Terra, sequer nós, seja esse que fala dessa tribuna, seja os colegas que estão no plenário, temos a nossa existência garantida. Esse debate ele está para além do posicionamento interno, do posicionamento de oposição ou situação em relação aos governos no Brasil. Esse é um debate de conduta política, ética, humana, e que precisa ser abraçado por todos nós, Mas quero aqui registrar essa vitória da democracia, essa vitória da liberdade, e com esse pequeno gesto, referendar, subscrever essa importante luta travada não só pela Ana Paula, mas pelos demais ativistas. Espero que nas próximas semanas todos estejam fora das prisões russas. Outra questão, senhor presidente, que eu gostaria de discutir nessa tribuna, pretendo hoje, ou mais tardar amanhã, para tranquilizar aqui o nosso Antônio Sá, apresentar o meu voto, o meu parecer em relação às contas de gestão do prefeito Eduardo Paes, referentes ao exercício de 2012. Quando nós analisamos
né, o relatório do Tribunal de Contas do município. Eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado, né, estou licenciado para exercer esse mandato, mas há um elemento interessante, eu quero tratar isso aqui com franqueza, também com a certeza de que é necessário um processo de mudança muito mais amplo, não é um problema específico do TCM do Rio. É preciso discutir os critérios de eleição e indicação dos conselheiros, é preciso discutir os critérios de eleição de nós, vereadores, do Poder Legislativo, é preciso discutir seriamente uma verdadeira reforma das estruturas políticas brasileiras. Mas, objetivamente, quando nós analisamos o relatório dos técnicos da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, que analisou o investimento na educação, que analisou o investimento em saúde, não só o percentual, mas a qualidade do gasto, que analisou a apresentação contábil dos gastos e do que foi orçado, do que foi empenhado, do que foi efetivamente liquidado. Quando olhamos o relatório técnico no que diz respeito à preocupação com a mobilidade urbana, com investimento nas grandes obras na cidade do Rio de Janeiro, há um descompasso entre a análise técnica realizada pelos técnicos e, eu diria, a generosidade da decisão que deu parecer favorável às contas do prefeito Eduardo Paes por parte do Tribunal de Contas do município. Acho que essa casa tem o papel de se debruçar e de se posicionar em relação ao parecer apresentado. Em minha opinião, se nós avaliarmos a sequência do que foi apresentado em 2011, em 2010 e agora, no ano de 2012, os elementos dão base substancial, dão bases inquestionáveis para se votar contrário às contas de 2012 do prefeito Eduardo Paes. Esse é um posicionamento que essa casa vai discutir, vai analisar as contas, a Comissão de Orçamento está discutindo, aguardando o meu parecer, vamos publicar o parecer da comissão e o meu parecer, com certeza, gostaria que fosse diferente, será em separado, minoritário na comissão, mas quero aqui registrar a expectativa de discutir nesse plenário e, quem sabe, ter a compreensão dos vereadores dessa casa de que nós temos a obrigação de zelar pelas contas públicas, a obrigação de empenharmos o nosso posicionamento. Presidente, me perdoe, só agora reparei que meu tempo está se esgotando, mas temos a obrigação, fomos eleitos com uma das atividades constitucionais de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar as contas públicas. E, nesse sentido, descumprir os preceitos constitucionais, descumprir a qualidade do gasto público é motivo mais do que justificável para se votar contrariamente, para se dar um parecer contrário às contas de gestão de 2012 da atual administração. Eu encerro a minha fala aqui, senhor presidente, no transcorrer dos debates, na sessão, voltarei a me posicionar sobre essa questão. Obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o nobre companheiro vereador Carlos Caiado, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Tio Carlos, na verdade não são nem 10 minutos, bem rápido. Falar que, sempre falo isso aqui, eu acho que todo mundo sabe, de uma responsabilidade do vereador é de fiscalizar o Poder Executivo e um dos atributos, até pela Constituição, é requerimento de informação. E da outra vez, até com o presidente, usei, não da tribuna ali embaixo, pela ordem, pedindo que o presidente e a mesa diretora tivessem energia na cobrança do Poder Executivo quanto a respostas de requerimentos. Algumas respostas, no início do governo, no primeiro governo do Eduardo Paes, eu acho até o final, eram até respondidas, às vezes muitas delas sem o objetivo claro. E no segundo mandato, principalmente, os requerimentos não são respondidos. Inclusive, utilizei, perdendo até o tempo, vamos dizer assim, porque poderia estar adiantado nas audiências públicas que tiveram aqui do orçamento agora, para perguntar sobre o meu requerimento de informação. Uma delas, por exemplo, a Rio Luz estava aqui perguntando, eu perguntando para a Rio Luz, e foi respondido na hora.
E eu estou aqui com uma situação assim, do relatório da minha equipe de diversos requerimentos de informações que não foram respondidos, que tem relevância para a cidade, para nós podermos estudar e até mesmo informar a população, porque nós somos cobrados na rua. E sabe o que me fez vir aqui, senhor presidente, que o senhor sabe, como acompanhou, uma das maiores lutas nossas hoje, da mobilidade urbana, inclusive hoje o prefeito vai estar às 20 horas, ao vivo, num site, eu quero ver que ele vai responder, até o McDowell vai estar entrevistando, é a questão de levar o metrô até o terminal Alvorada. Eu fiz um requerimento de informação em agosto desse ano, por exemplo, repeti até do ano passado, falando sobre esse trajeto do BRT que o prefeito quer fazer, a integração com o Jardim Oceânico, a estação do metrô. Não foi respondido. Aí sabe o que eu fiz, presidente? Fui ao promotor do Ministério Público, o senhor José Alexandre Maximino Mota, pedindo para ele que ele pudesse fazer a pergunta para a Secretaria de Obras. Ele pediu um prazo de 5 dias, senhor presidente. As mesmas, muito parecido, logicamente, a assessoria dele, ou ele mesmo escreveu de forma um pouco diferente, mas o objetivo, o propósito eram os mesmos. Em 3 dias, a Secretaria de Obras respondeu, na íntegra, tudo o que ele queria. Tudo. Aí eu falo para os vereadores, como que pode isso? Diversos requerimentos de informações, inclusive meus, acho que todos os vereadores podem vir aqui falar, que tem prazo vencido sem sequer estar respondido, por ele até usar no primeiro mandato algumas respostas, não aquelas que a gente deseja por completo, mas o Ministério Público, em 3 dias, consegue uma resposta que eu estou tentando há bastante tempo. E até a resposta, depois eu vou ler, que eu não deu tempo de imprimir, e depois eu vou trazer para poder ler, demonstrando realmente aquilo que estava sinalizando sobre essa questão. E isso é uma indignação muito forte. Então, semana que vem, eu acho que o presidente ainda está de licença, vou solicitar uma reunião com ele, vou encaminhar todos os meus requerimentos e pedir novamente uma energia quanto a isso, porque não tem cabimento isso. Espero que todos os vereadores concordem, sinalizar a liderança do governo que possa nos ajudar nesse processo de diálogo. O líder do governo tem importância nesse processo, a gente sabe, mas a responsabilidade principal do secretário da Casa Civil, secretário Pedro Paulo. Mais um motivo que volto a repetir que ele deveria estar aqui nas audiências da Comissão de Orçamento para poder responder e para apresentar o planejamento da Prefeitura. Então, esse seria o que eu queria falar, sobre lamentar isso. E também ressaltar também que domingo, para finalizar, teve um artigo do Agostinho Guerreiro, que é o presidente do CREA, que simbolizou uma questão de extrema importância com a questão da perimetral, que todos estão discutindo. Ele não entrou nem no mérito se tinha que ser demolido ou não, ele entrou no mérito que eu acho que vale a pena essa Casa Legislativa ajudar a contribuir quanto a isso, que são aquelas vigas que compõem todo o perimetral, que vale recurso, vale muito dinheiro, inclusive a licitação, ele sinalizou, a licitação que a Prefeitura está fazendo, está muito abaixo do mercado. Mas a ideia que ele me trouxe com esse artigo não é nem essa, presidente, é que ele pontuou uma coisa que tem importância, que aquelas vigas, toda aquela parte, aquele material pode ser utilizado em diversas obras da cidade. Então, que a gente possa fazer um movimento junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Secretaria de Obras, que possam ser utilizadas essas vigas para fazer viadutos, fazer pontes em diversas comunidades que são necessárias. Viadutos para eliminar sinais, para poder desafogar o trânsito da nossa cidade. Então, isso. Obrigado. Próximo vereador inscrito é o novo vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho aqui mostrar a minha, como cidadão e não como político, a minha enorme preocupação com a situação da segurança cidadã, como nos países de habla hispânica se utiliza de segurança pública. A situação, ela se deteriora a olhos vistos a cada semana, a cada estatística. Hoje, depois dos acontecimentos de assaltos, arrastões, na orla toda, eu fui até o Recreio dos Bandeirantes, e não apenas no Arpoador,
O porta-voz das polícias, da Secretaria de Segurança, informou que realmente a polícia não tinha se preparado adequadamente para os fatos. Bem, que aconteceram também no feriado do dia 15, no fim de semana. Se aconteceram no feriado do dia 15, no fim de semana, imagino que algum grupo de crise devia ter se reunido para oferecer uma presença que desse às famílias tranquilidade no único lazer gratuito que elas têm. As famílias, e falo aqui da Zona Sul, as famílias estão dos que frequentam as praias da Zona Sul. As famílias estão levando, senhoras, as suas bolsas dentro de plástico. Estão enterrando ao lado do pau da barraca, marcando o local, com medo de algum tipo de assalto, de algum tipo de arrastão. Hoje mesmo, as ações da polícia na Zona Oeste, basicamente na Zona Oeste, foram de novo muito contundentes. E não são contundentes porque a situação melhorou. Os dados estão aí. Acho que já estão atrasadas as estatísticas do mês de setembro, que eu acompanho há muitos anos as estatísticas do Instituto de Segurança Pública. Leio, analiso, tenho lá as curvas que faço de cada um dos delitos. Isso tudo vem se agravando. Nem falo de estupro, porque esse cresceu 520 e alguma coisa por cento, senhor presidente. A sensação que se tem, estou falando aqui de especialistas, que eu procuro, fui deputado, fui prefeito, quando acontece uma coisa dessas, eu tento desvincular da política, porque é a tranquilidade das famílias, e consultar delegados aposentados, oficiais, coronéis da Polícia Militar aposentados, que trabalharam e não comigo, e está acontecendo. E a sensação, espero que seja apenas a sensação de todos, é que se vive um momento de descontrole na área de segurança pública. Talvez o foco positivo em relação aos UPPs tenha levado a um certo abandono dos outros vetores de segurança pública, que são muitos. Policiamento ostensivo não existe. Anda nas ruas e procura. A coluna Gente Boa do Globo, quase que todos os dias, fala da violência e da insegurança naquele corredor, no asfalto e na areia, que vai do Arpoador, que vai da Francisco Otaviano e vai até o posto 8, o posto 9. Assaltos crescem até um indicador que vinha caindo muito nos últimos anos, de roubo de veículos, também cresceu. Os homicídios, que vinham numa tendência, eu diria que é anterior à atual administração, por conta do deslocamento do corredor de exportação de cocaína do Sudeste, portos e aeroportos internacionais, para o Nordeste. Aí estão os números de Maceió. Maceió hoje, acho que é a segunda cidade de grande porte, ou a primeira, que tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Claro, crescimento evidentemente vinculado ao tráfico de drogas. Então, um quadro de enorme preocupação, um quadro de perda de controle das ruas, uma sensação, e aí, senhor presidente, eu gostaria de falar da minha percepção, um quadro de perda de autoridade a nível estadual, a nível local, aonde as pessoas que querem, que têm como
vocação delinquir, ou que têm como lastro a violência, sentem que não há polícia e sentem que podem buscar, com a liberdade que não tinham antes, realizar essas ações de violência ou de delinquência. É uma situação muito grave, porque com a entrada das UPPs, acho que aplaudida por todos, se criou uma sensação de tendência para a construção de uma nova política de segurança pública. Ela não veio. Ela não veio e, pior, houve um processo de desarranjo. Não há um só indicador de segurança pública que tenha melhorado no ano de 2013. Eu diria, generalizando, sem erro de errar. Desculpe a tautologia. Só pioram. Grave. Bem, as ruas, os violentos, os black blocs, que enfrentam a polícia porque tem aquela sensação de que tem condição de vitória, que tem chance de enfrentar. Será que a polícia ela está inibida por alguma razão? Será que não recebeu da comandância a orientação adequada? O ministro da Justiça reúne os secretários de Segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro e busca algum tipo de integração entre os dois estados, coisa que já se vem tentando há muito tempo. Quando eu falo os assaltos aumentaram, estou falando que os arrastões nas ruas aumentaram, porque linha vermelha, foram 2 vezes nessas últimas 3 semanas, tiroteio parando, linha amarela. Agora voltam os arrastões. Os arrastões que foram tema da campanha eleitoral de 1992 no Rio de Janeiro. Me lembro disso perfeitamente, era candidato a prefeito e chamei a atenção, inclusive em debate, como é possível, e naquela época a alegação é que haveria uma relação dos arrastões com as galeras de baile funk, Boêmios do Irajá, São Gonçalo, e que, na verdade, eram lutas entre galeras de bairros diferentes, vinculados a comandos, Comando Vermelho, Terceiro Comando, não sei mais o quê, e que estavam na praia realizando uma disputa de conquista de espaço. E agora? Agora, não há nenhum tipo de sinal de que exista qualquer tipo de relação ou referência desses arrastões com esse tipo de disputa violenta de espaço por galeras. Não há nada disso. Agora os arrastões são crimes de rua, na denominação internacional. São furtos e roubos que acontecem à luz do dia, de forma exposta, sem estar ninguém com o rosto coberto, tem nenhum mascarado ali. E que vão correndo, não é nem em bloco, vão correndo juntos, com espaços diferentes, maiores, menores, e vão tirando o que vem da frente. Até um pirulito de uma criança, um picolé de uma criança, arranca aquilo ali. Não pode, não pode. Como se chegou a essa situação, como a polícia não, e mais uma vez, não foi capaz de prevenir quando o secretário de Segurança é um homem da inteligência. É uma situação muito delicada, que atinge o carioca, nascido aqui ou não, e que coloca em estado de perplexidade aqueles que têm recursos para outro entretenimento, mas aqueles, principalmente aqueles, cujo entretenimento
é comprar uma passagem de ônibus, ir para a praia, levar a sua família, levar o seu pequeno farnel. É esse o seu lazer. Encontrar um quadro desse de descontrole e de violência. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Luiz Carlos Ramos, senhoras vereadoras presentes aqui no plenário da Câmara Municipal nessa quinta-feira, senhores vereadores também aqui presentes, assessores, imprensa, os que nos acompanham nessa sessão legislativa de quinta-feira, dia 21 de novembro, um dia após o Dia da Consciência Negra, 2 dias após o Dia da Bandeira, esse dia em que nós tivemos já a notícia do adoecimento, possível infarto do companheiro a quem eu rendo o meu respeito, a minha homenagem, companheiro José Genuíno, infartado hoje na prisão da Papuda, vítima desse processo de exceção comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi comandado pela mídia golpista brasileira. Hoje, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna para fazer a leitura de um manifesto pela educação. Esse manifesto foi entregue na última terça-feira, no dia 19, ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e foi entregue também em outras, mais ou menos 30 câmaras municipais. Manifesto esse entregue também aqui no Salão Nobre, onde estávamos alguns vereadores e acolhemos professores, pais de alunos e alunos propriamente ditos, que vieram manifestar o seu desejo de uma educação que verdadeiramente seja transformadora. E eu passo, porque o texto é um pouco grande, por isso me inscrevi nesse horário de 15 horas e 40 minutos, eu passo a leitura do texto, que tem como título Mudar a Escola, Melhorar a Educação, Transformar um País. Os resultados obtidos, faço a leitura na sua íntegra, os resultados obtidos pela escola que temos não correspondem à proposta da LDB vigente, porque o sistema escolar está pautado em um modelo ultrapassado. Mudanças foram feitas certamente, porém, os educandos não têm tempo de aprender, quando estão apenas a serviço de obter boas notas. Embora a informação esteja acessível aos jovens, como nunca antes esteve através de livros, internet, jogos, pessoas, organizações e comunidades, as escolas mantêm-se presas nas formas arcaicas de transmissão de ensino e seguem utilizando estratégias como aulas frontais coletivas para alunos enfileirados, estáticos e impedidos de se expressar e de compartilhar suas ideias. A escola ainda não percebeu que a aprendizagem só é possível quando há relação entre as pessoas e estas estejam intermediadas pelo mundo. Urge que os educadores e atuais gestores políticos entendam que escola é também estudo e esforço, mas que, para além disso, aprendizagem pressupõe criação de vínculos afetivos. Como cultivar amorosidade no atribulado cotidiano das salas de aula e nas agendas lotadas dos professores? Nesta perspectiva, indicamos ao poder público melhorias para uma nova construção social de escola, servindo como diretrizes para uma educação do século XXI, na direção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. 1. Políticas públicas em educação previamente discutidas, aprovadas e supervisionadas pela comunidade, atendendo às necessidades específicas locais e de cada estudante em sua singularidade, cumprindo assim a LDB. Assegurar, número 2, assegurar às escolas a dignidade de um estatuto de autonomia
estipulado e regulamentado no artigo 15 da LDB. 3. A revisão do tipo de gestão nas escolas, passando de uma tradição hierárquica e burocrática para decisões colegiadas, coletivas, colaborativas e horizontais, envolvendo a participação da comunidade, dos familiares, dos educandos e educadores. É urgente e emergencial garantir gestão democrática, conforme o inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Somente assim teremos transparência, autonomia e solidariedade, valores que só se pode garantir com o quadro de uma gestão democrática. 4. Implantação de comunidade de aprendizagem concebidas por um projeto educativo coletivo, baseado num projeto local de desenvolvimento, consubstanciado numa lógica comunitária, que pressupõe uma profunda transformação cultural e concretiza uma efetiva diversificação das aprendizagens, tendo por referência uma política de direitos humanos que garanta as mesmas oportunidades educacionais e de realização pessoal para todos. Assenta outro sim na solidariedade, operando transformações nas estruturas de comunicação, intensificando a colaboração entre instituições e agentes educativos locais. 5. Uma educação integral, em tempo integral, para todos os estudantes, da educação infantil ao ensino fundamental, garantindo liberdade de organização do trabalho escolar, contemplando a heterogeneidade, não tendo como referência a faixa etária ou intelectual, mas a socialização na complementariedade, afetividade e autonomia. Que se extinga a seriação, a segmentação cartesiana do conhecimento, a disciplina isolada e exposta por uma especialista em 50 minutos, substituindo-a pela prática de trabalhos em equipes, orientados por educadores, garantindo a construção da aprendizagem, respeitando o ritmo de cada um. 6. Que a instituição escolar ressignifique o seu papel, passando a atuar como locus de construção de conhecimentos e vivências, voltado para a felicidade das suas comunidades, desfazendo-se de imposições de currículos e métodos herdados no passado enciclopedista, seja fabril ou bancário. Somente assim, extinguir-se-á a diferenciação hoje existente entre os estudantes dos sistemas público, municipal, estadual e federal e do sistema privado. 7. Durante o período de transição de uma escola do século XIX para a do século XXI, se garanta aos profissionais da educação que assim o desejem, prevenção, assistência e apoio terapêutico gratuito e constante, com objetivo de administração emocional e crescimento pessoal. Tais serviços devem ser prestados por profissionais de psicologia capazes de identificar os impactos de tal transição nas vivências dos educadores atendidos. 8. A formação de uma rede colaborativa de comunicação, onde participem a família, os educadores, educandos, membros de comunidades de aprendizagem, representantes da mídia falada, escrita, televisiva e digital, que tenham como objetivo alavancar, promover e divulgar fóruns de debate, núcleos de reflexão, rodas de conversa, círculos de estudo, auxiliando a sociedade a discutir suas vivências, relacionamentos, convivência, comportamento afetivo, ético, moral, emocional, educacional, intelectual, artístico e físico. E que não se permita nesta rede a competição e premiação, mas sim oportunidades para todos. 9. Considerar que não pode ser descurado o desenvolvimento afetivo e emocional do educando, nem ignorada a necessidade da educação de atitudes com referência a um quadro de valores subjacentes ao projeto educativo, isto é, currículo subjetivo. Neste sentido, todo educando tem necessidades educativas especiais, manifestas em formas de aprendizagens sociais e cognitivas diversas. A escola é espaço-tempo de relações sociais, isto é, currículo de comunidade. E se a inclusão escolar é também social,
não se processa em abstrato, passa por uma questão diversificada do currículo. Reconhecer o educando como único, recebendo-o na sua complexidade. Descobrir e valorizar sua cultura, ajudando-o a descobrir-se e a ser ele próprio em equilibrada interação com os outros, são atitudes fundadoras do ato educativo e as únicas verdadeiramente indutoras da necessidade e do desejo da aprendizagem. 10. Universalização do ensino e garantia da matrícula em todos os níveis da educação, extinguindo-se o corte etário, o cadastramento escolar, as provas externas, os vestibulares, as provas do Enem e outros recursos utilizados como critérios de reservas de vagas que constituem instrumentos de exclusão. 11. Que a universidade se distancie de práticas de formação incompatíveis com necessidades educacionais do nosso século. Que substitua o predomínio das aulas expositivas e de outras práticas destituídas de fundamento teórico ou de mero bom senso, como, por exemplo, as avaliações com fim e não como meio, a disposição enfileirada das cadeiras dos estudantes, etc. Por uma diversificação de processos que promovam a experiência de que todos podem aprender e provém que a excelência acadêmica não é incompatível com a inclusão social, e provem isto. Reelaboração da cultura pessoal e profissional do educador através da vivência de práticas inovadoras em educação que lhe possibilite uma transformação isomórfica, pois o modo como o professor aprende é como ele ensina e a teoria não precede a prática. Número 13, reconhecimento público aos professores da educação, aos profissionais da educação, traduzido também em salários dignos, que seus salários estejam à altura de sua importância social, encontrando-se entre os mais altos do serviço público. 14. Fim do desperdício decorrente de más políticas públicas em educação, que, por exemplo, segundo o relatório Fiesp em 2010, desperdiçaram 56 bilhões de reais. Que cesse o abuso do uso do dinheiro público em propagandas que mascaram a realidade educacional do país e servem também de promoção eleitoral. 15. Erradicação da evasão escolar no ensino fundamental, médio e universitário, retirando o Brasil da terceira maior taxa de abandono escolar, entre os 100 países com maior índice de desenvolvimento humano. Veja-se o relatório de desenvolvimento 2012 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. 16. Implantação efetiva de uma política de juventude que contemple o espírito empreendedor, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento dos valores humanos. Que se compreenda que a sociedade organizada do século XXI requer do cidadão produtivo autonomia, capacidade de escolhas, proatividade, trabalho em equipe, autodidatismo, clareza na comunicação, controle e organização do tempo. Por conseguinte, tais habilidades, atitudes e caráter devem ser desenvolvidos na prática educacional do jovem, também no ensino médio, em conjunto com os conhecimentos específicos desta etapa educacional. 17. Que a educação domiciliar e outros modos de desenvolver a aprendizagem sejam permitidos às famílias que assim o desejarem, desde que garantida a coerência e a qualidade dos percursos de aprendizagem do educando à luz de um projeto educativo. 18. Substituição da reprovação, da aprovação automática e da recuperação paralela ou final de período pela prática de uma avaliação formativa, contínua e sistemática, capaz de permitir que o aprendizado caminhe junto com o desenvolvimento do pensar, a formação do caráter e o exercício da cidadania. E 19. Ampliação do uso da mediação escolar, da justiça restaurativa e de técnicas similares para que os conflitos sejam resolvidos pela própria escola dentro da proposta de cultura e paz da Unesco, proporcionando um ambiente educativo motivador, que estimule cada estudante a superar-se a si mesmo e não a superar os outros, promovendo a solidariedade e garantindo o direito de aprender,
a todos e a cada um. O Brasil dispõe de produção científica e de práticas que promovam a possibilidade de uma escola que a todos acolha e dê, a cada um, condições de realização pessoal e social. Resgatemos teses e práticas que viabilizem a construção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. Agostinho da Silva, Alceu Moroso Lima, Almeida Júnior, Anísio Teixeira, Aparecida Gouveia, Armanda Álvaro Alberto, Azeredo Coutinho, Berta Lutz, Cecília Meirelles, Celso Sukov da Fonseca, Darcy Ribeiro, Dumerval Trigueiro Mendes, Eurípides Barçamulfo, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Frota Pessoa, Gilberto Freire, Heitor Villa-Lobos, Helena Antipoff, Humberto Mauro, José Mário Pires Azanha, Júlio de Mesquita Filho, Lauro de Oliveira Lima, Lourenço Filho, Manuel Bonfim, Manuel da Nóbrega, Maria Nilde, Nízia Floresta, Pascoal Leme, Pascoal Freire, Roberto Pinto, Rui Barbosa, Sampaio Dória, Valmir Chaga e tantos outros. O resgate de teses desses educadores e educadoras que viabilizem a construção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. Se o governo, através de suas políticas públicas, apoiar a execução das indicações, propostas e considerações acima expostas, estaremos rompendo definitivamente com a interiorização da incapacidade, com o fatalismo da reprodução do insucesso e da exclusão. Estaremos construindo um sistema educacional inclusivo, de qualidade informativa e formativa, para cada cidadão e para cada cidadã brasileiros. Estaremos também caminhando no cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das diretrizes curriculares nacionais. Estaremos, por fim, criando condições efetivas para transformar um país, de brasileiros para brasileiros que desejam mudar a escola, melhorar a educação e transformar um país. Senhor presidente, esse manifesto que acabo de ler na íntegra, como disse na introdução dessa minha leitura, esse manifesto foi entregue na última terça-feira ao ministro Aloysio Mercadante, ao ministro da Educação, entregue também a autoridades municipais nos diversos níveis. Os vereadores desta casa que ainda não receberam, certamente o receberão, não pelo gabinete do vereador Raimon, nem pela presidência da Comissão de Educação e Cultura desta casa, mas pelos próprios fomentadores da discussão desse terceiro e da construção desse terceiro manifesto pela educação. O primeiro manifesto, todos nós sabemos, ele é da década de 30, 1932, onde o mesmo escrito por baluartes da educação brasileira, dentre eles Anísio Teixeira e tantos outros. O segundo manifesto, um pouco antes do golpe militar, que alguns ainda teimam em chamar de revolução, de 1964, foi no finalzinho da década de 50, e o terceiro manifesto é o manifesto que é essa carta de princípios, educação que pretende mudar a escola, melhorar a si própria, a educação e transformar o país. Na verdade, é um tema, é uma tese para ser discutida, debatida e implementada nos processos de educação brasileiros, sejam a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência nas preposições recebidas. Requerimento da vereadora
do vereador Edson Zanata, requer da mesa diretora, em forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal, projeto de resolução número 6, 2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 382, 2013, do vereador Remão, requer a mesa diretora de forma regimental, cancelamento do requerimento 361 de 2013, de minha autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, enfim, lamentando aí, cada um tem o seu motivo, né? Mas, enfim, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse proceder a uma verificação de quórum. Primeira bancada, 2, 3, 4 vereadores. Segunda bancada, 2 vereadores. Terceira bancada, 1, 2 vereadores. Quarta bancada, 2 vereadores. Mais 2 ali em pé. 4. Mais a mesa, 1. Total de 13 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade. Antes de encerrar, lembro que ocorrerá hoje, às 18h30, solenidade de entrega de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Luiz César Rodrigues dos Santos, coronel aviador. Está encerrada a sessão.